do recrudescimento da criminalidade no nosso país. Mas antes de avançarmos para esses temas, quero saudar os convidados e saber como é que foi a semana laboral de cada um, começando mesmo pelo senhor Antônio Mchanga. Sr. Mchanga, boa noite, como é que está de saúde e o trabalho como é que foi ao longo da semana? Muito obrigado. Primeiro quero agradecer a Deus pela proteção e vida que tem nos proporcionado. Fisicamente estou bom, moralmente mal. Acompanhei com muita tristeza a confusão que anda entre a direção da açucareira de Chinavani e os trabalhadores, que depois culminou com o envolvimento da polícia, que começou a espancar pessoas de qualquer maneira, incluindo nas suas próprias residências. Portanto, este ato em si, acho que está a manchar, e sendo eu deputado pelo Círculo Eleitoral de Maputo Província, sinto que a polícia está a assassinar o meu eleitorado. Acho que a polícia tem que saber como se envolver quando há um conflito laboral, porque parece que depois da chegada da polícia a coisa piorou. Ontem falava-se de cana que estava a arder e a polícia não tinha capacidade de apagar a cana. Os trabalhadores estavam concentrados num local, entendeu que tinham que lhes dispersar, quando a melhor coisa era manter a eles para não praticarem desmandos. Ok, obrigado então, senhor Mchanga. Senhor Silvério Ronguane, boa noite. Como é que está de saúde e a semana de trabalho, como é que foi? Boa noite, Macamo. Boa noite, telespectadores. A minha semana correu bem, mas também, portanto, estamos em Manhissa, tenho que, de fato, denunciar um escândalo da Empatec, portanto, em Maluane. Os camponeses estão a perder as suas terras de uma forma injusta. Peço a quem tem direito para intervir o mais rapidamente possível. E lembrar também que o escândalo da Luzalete ainda continua agora com novos episódios, porque os vereadores ameaçam, digamos, aqueles comerciantes quando reclamam o fato de haver sucata dentro do mercado, que acho que é altamente injusto. Obrigado, senhor Silvério Ronguane. Senhor Jacob Sibindi, boa noite. Saúde, como é que está? E a semana laboral, como é que foi? Boa noite e assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. E agradecer o espaço que mais uma vez voltamos a interagir com telespectadores da Miramar. E a semana foi boa e tanto o acontecimento que apreciamos foi o que aconteceu, o que vamos passar ao debate aqui nada. Obrigado. Obrigado, senhor Jacob Sibindi. Senhor Pedro Guilich, boa noite. De saúde, como é que está? E a semana, como é que foi? Boa noite, Macamo. Boa noite, colegas de painel. Boa noite, caros telespectadores. Eu estou bem. A minha semana de trabalho correu bem. Obrigado, caro colega. Obrigado, caros colegas, uma vez mais. Um agradecimento também ao caro amigo telespectador que sempre fica desse lado para acompanhar o Resenha Semanal. Vamos agora olhar para o primeiro ponto desta noite, que é o encontro entre o estadista moçambicano Filipe Jacinto Nunes e o líder da Renamo, Afonso Lacama. É preciso dizer que continuam interpretações em relação a este encontro dos dois líderes, o que revela uma certa ansiedade por parte do povo moçambicano. E queria entender primeiro, convidando o senhor Jacob Sibindi, até que ponto é que este encontro pode contribuir para que a paz efetiva chegue o mais urgente possível para os moçambicanos? Muito obrigado. Nós, na realidade, interpretamos e saudamos e exortamos os moçambicanos, mais uma vez, para encarar o que aconteceu no dia 6 de agosto de 2017. Um acontecimento muito inédito, que na nossa proposta, o presidente Filipe Jacinto Nunes, assim como o líder da Renamo, são mesmo assíduos candidatos a Nobel da Paz do próximo ano. E na nossa história interna e de conflitos em termos de resolução também na região, assim como no mundo em geral, não esperávamos que um estadista e um líder da oposição, que estão de armas apontadas mutuamente, pudessem oferecer a paz, como aconteceu, uma paz que foi montada sem ferramentas. Geralmente, as pessoas precisam de ver comissões a movimentarem-se, precisam de mediadores e precisam de vários adiamentos de comissões e tudo
para chegarem, entanto, àquilo que aconteceu, que nas estratégias militares nós estamos à altura de interpretar um chefe do Estado cuja coragem que ele teve de deixar a ponta vermelha e envergar-se nas montanhas à procura do seu par por vínculo de confiança. E, entanto, o líder da RENAMO percebeu que vinha chefe do Estado, está cercado das forças republicanas e o comandante em chefe daquelas forças estava a vir, mas ele recebeu, conversaram, deixaram uma lição muito clara e muito limpa, que o conflito que começou em 1962, 64, até dia 6 de agosto de 2017, terminou por via de diálogo na base de confiança. E nós todos que partilhamos o passado, nunca tivemos uma capacidade, ou pelo menos admitir um cenário capaz de acontecer aquilo que nos vimos. Da forma como tudo aconteceu. É por isso, entanto, eu apelo que haja mesmo o orgulho de um nobre da paz, e a paz, Zé Macamo, veio para ficar. Obrigado, então, Sr. Jacob Sebin. Sr. Silvério Ronguan levanta a mesma questão também. Que leitura que faz, então, em relação a este encontro entre estas duas lideranças, Filipe Jacinto Nunes, que foi um encontro do líder Afonso Dhlakama em nome do povo moçambicano, ou seja, em nome da paz? Bom, como já disse o presidente do partido do MDM, um encontro entre o presidente da República e o líder RENAMO é um encontro importante, porque sempre que as lideranças se reúnem, transmitem uma mensagem de confiança. Agora, também é verdade que a questão do conflito em Moçambique não é só um conflito pelo conflito. O conflito tem as suas causas, tem as suas razões. E acreditamos nós que, se fosse partilhado aquilo que foi debatido, ou seja, nós gostaríamos de ter certeza neste momento de que este encontro debateu, por exemplo, a questão da descentralização. Porque, como sabe, o pomo da discórdia tem a ver com esta questão da descentralização, tem a ver com a escolha dos governadores. Nós, como partido político, sempre portanto, exigimos e pedimos que houvesse a escolha dos governadores. Será que foi discutido este tema? Estamos no ano de eleições autárquicas, que havia expectativas reais de que havia de se aumentar as autarquias, mas parece que já não vai acontecer. Será que foi debatido este tema e em que contornos? O que é que vai acontecer efetivamente? Porque se nós não resolvermos as causas do conflito, é evidente que podemos ter 10, 20 encontros destes sem resolvermos efetivamente o problema. É preciso lembrar que existem prazos para que nós consigamos resolver estas discussões que têm a ver com a descentralização, que tem a ver com uma revisão da Constituição, não uma revisão pontual, mas uma revisão profunda da Constituição, e nós estamos praticamente a pouco menos de 2 anos das eleições. Portanto, haverá prazos para que se faça a revisão constitucional. Será que vamos a tempo? Será que está a ser acautelado? Porque nós gostaríamos que não terminássemos em encontros, em abraços, para depois dizer que vamos rever a Constituição, mas só vai entrar em vigor nas outras eleições e não em 2019. Porque, como sabes, a questão da diminuição dos poderes do chefe do Estado, para nós é essencial. O presidente não pode continuar a nomear juízes, a nomear, digamos, os presidentes supremos, os reitores. Portanto, nós achamos que este desiderato tem que ser feito à luz da Constituição. Temos de começar e já. Portanto, se nós tivermos certeza de que estão a ser discutidos os verdadeiros problemas do conflito que tem a ver com esses temas, então teríamos muito mais razões para dizer que valeu a pena. Mas neste momento, o povo moçambicano não sabe efetivamente o que se encontrou. Portanto, isto é como se fosse analisar um texto. Uma coisa é a forma, mas outra é o conteúdo. Portanto, houve uma forma, houve um encontro. Mas qual foi o conteúdo? E é neste conteúdo que o povo moçambicano quer fazer parte. Nós achamos que essas discussões deviam ser abrangentes, deviam incluir pelo menos todos os partidos com assento parlamentar, mas também a sociedade civil, a sociedade no geral, porque afinal de contas, tudo o que for decidido é para ser aplicado e vai ser aplicado no povo, pelo povo e com o povo. Ora, se o povo não está incluído, se o povo não tem informação, se o povo não sabe,
é verdade que na altura de aplicação deste desacordo teremos problema. Aliás, é preciso lembrar que o Presidente da República e o Luiz já tiveram um encontro e que até alegadamente teriam tomado decisões, mas na hora de serem implementados, vimos que isto não foi possível, exatamente porque não houve a inclusão. O Dr. Wander questiona aqui a questão da inclusão ou defende que a sua formação política em particular deve ser parte deste processo e deixou ficar também aquilo que são as contribuições que gostaria de ver respondidas neste processo todo. Como é que olha então para este pensamento do Dr. Wander? Bom, primeiro deixe-me dizer que antes de responder à questão do Dr. Ongwan, quem não esteve ansioso com o encontro é também o Dr. Timbane, aquele economista que costuma aparecer com o Parlamento Juvenil, é a TVM, que acho que deve mudar de postura. No mesmo dia em que o Presidente da República fazia um apelo vigoroso sobre a reconciliação e paz em Vunduzi, o jornalista Atanaso Marcos, ao fazer o Jornal da Tarde, fez uma reportagem que não tem nada a ver com reconciliação. Aquilo que o Presidente acabava de chamar a atenção, Atanaso Marcos fez lá, usando a televisão pública. A mesma coisa aconteceu com uma reportagem que veio de Tete, que dizia: homens armados da Arnamo libertaram os recenseadores em Tsangano. Não há nenhum recenseador que esteve nas mãos da Arnamo, não há nenhum recenseador que esteve preso. Apenas as pessoas exigiram que o guia que acompanhava os recenseadores não é conhecido na zona, nunca partilhou com eles, e eles exigiam um guia conhecido, que é a norma do recenseamento, é o que recomenda. Esta atitude do Timbane, da TVM, põe em causa aquilo que são os desejos dos dois presidentes que se juntaram naquele domingo para nos darem esta boa nova. Agora, indo concretamente à questão que levanta, por uma questão de gestão de tempo, temos que tentar eu só queria dizer o seguinte, economizar o nosso espaço. É preciso chamar a atenção a isto, porque em Nampula os recenseadores foram devolvidos 3 vezes em casa de diretores provinciais. A vossa televisão Miramar foi para lá, testemunhou isso. Diretores provinciais são todos membros da Frelimo. E ninguém disse que os membros da Frelimo expulsaram os recenseadores. Portanto, esta maneira de agir da TVM pode pôr em causa. É preciso criticar e pedir ao povo, ao primeiro-ministro, para libertar o povo moçambicano desta intoxicação dos 2 jornalistas da TVM. Ou, se necessário, que se feche a TVM. Nós não podemos andar em conflito aqui por causa da TVM. A TVM não serve os nossos interesses, que se feche, ou as pessoas mudam de postura, ou que o primeiro-ministro faça a mesma coisa que fez Naim, tirando o Gustavo Mavi para dar o ar fresco. Vamos olhar então o tema em discussão. Vamos olhar o tema em discussão. Sim, sim. O Dr. Rungwani levanta aqui uma questão, que eu penso que a tua colocação foi muito boa. Primeiro, a TV, o MDM, partido do Dr. Rungwani membro, dizia que não quer discutir coisas fora das instituições. É lamentável que o Dr. Rungwani é o único que quer integração. O MDM já disse que o espaço para eles é o Parlamento. O processo é de chegar ao Parlamento. Então agora não há espaço para o MDM? Não há espaço para o MDM. O MDM já sabe disso, porque o MDM já foi dito. Porque o MDM tem que ser consequente com o seu discurso. Não pode haver discurso do Rungwani, discurso do Sousa, discurso do Carvalho, discurso de Visman. Eles devem saber construir um discurso político para representar um partido uno, sob o risco de pensarmos que há 4 ou 5 MDMs. Agora, o Dr. Rungwani disse há pouco tempo que o MDM está representado no Parlamento e, mais do que isso, tem os seus eleitores. Não acha que devia-se ver um meio termo de incluir este partido também? O que está-se a discutir agora, nem os membros da Frelimo, nem os membros da Arnamo têm um domínio. O que os membros da Frelimo e os membros da Arnamo entendem é que tem líderes que sabem qual é o melhor caminho para acabar com o conflito. E este caminho está a ser seguido. E isto é que é o caminho. Depois dos consensos que os 2 dirigentes chegarem, as coisas serão transmitidas à maioria das pessoas. E todos nós teremos a oportunidade de participar. Está-se a discutir muito aqui a questão dos poderes do Presidente da República sobre o Poder Judiciário. O que eu senti no povo não é apenas o problema de indicação do Presidente do Tribunal Supremo, que tem que ser o ponto de discórdia. A forma como a própria magistratura está a funcionar tem que mudar. Tem que se encontrar uma maneira de controlar os excessos que andam nos magistrados. Há muito, por exemplo, até agora, há mais de 4 juízes que estão no Supremo, cujo a idade deles já lhes dava o direito de ir à reforma. Não querem sair, não querem ir à reforma. Por quê?
só vão sair de lá quando quiserem. Um dos juízes só despacha um processo por ano. Entretanto, há tantos juízes novos que deviam ocupar aqueles lugares. E parece que isso não interessa ao Dr. Mubarak. Então, nós temos que mudar a Constituição, sim. Se for pontual para alcançarmos a paz, vamos mexer. Se for para fazermos uma revisão total, para trazermos outras experiências, que é um mecanismo, por exemplo, para terminar com os excessos que a magistratura está a cometer. Um juiz pratica crime na Matola é transferido para Maputo. E no Maputo é promovido para presidente do tribunal. O mesmo juiz que andou a fazer porcaria no sítio. Então, nós pensamos que esta maneira de fazer tem que ser controlada. Há experiências no mundo que demonstram claramente que é possível controlar os magistrados para todo o povo saber o que o magistrado faz. O magistrado ser promovido em função daquilo que ele faz, não em função do concurso, porque o concurso sozinho só não chega. Mas para isso vai ser a outra fase. A preocupação nossa agora é encontrarmos um mecanismo, este mecanismo que o presidente da Câmara e o presidente Nilson encontraram, de discutir com serenidade em qualquer canto deste país. De que forma é que todos nós podemos contribuir para que esta paz seja efetiva e garantir para que tudo fique de uma forma sólida neste momento que está sendo negociado? Evitando o egocentrismo. Tirar aquele bicho que anda na cabeça do senhor Timbani, porque o que vale para Timbani é onde ele está. Como se ele fosse povo moçambicano sozinho. Eu penso que o MDM também tem que aprender a saber isso. Que nem tudo que se faz de bom o MDM está lá. Então, há pessoas capazes de resolver os problemas e trazer a paz para o país, que é o presidente da Câmara e o presidente Nilson, que vão nos trazer isso. E depois vamos poder partilhar as outras ideias, tendo em conta que eles têm assento no Parlamento. Obrigado então, senhor Antônio Mchanga. Senhor Pedro Quilishi, mesma questão para o senhor. Como é que vê este encontro entre as duas lideranças e como é que nós podemos contribuir para garantir que este processo seja sólido e a paz seja uma realidade definitiva no nosso país? Muito obrigado, Macamo. Em primeiro lugar, eu gostaria de felicitar ao presidente Nilson pelo seu pragmatismo, pela sua humildade, por preferir abdicar de uma série de honras que condicionariam de alguma maneira a que um encontro daquele tipo tivesse lugar, mas ele, porque comprometido com a paz, como sempre fez desde o primeiro minuto, tem sabido então encontrar diferentes formas de pôr em prática o seu discurso. Dentro da mesma sequência, gostaria de destacar que foi muito positivo, apesar de que tivesse havido mudança de local inicial aonde se encontrariam os dois dirigentes. É importante encorajar por esta via ao líder da RENAMO, é importante apelar para que continue com esta abertura que demonstrou neste domingo e dentro deste mesmo contexto, referir que o facto de o Presidente da República ter chegado àquele lugar, ter percorrido perto de 1 hora, etc., e no meio de uma mata cerrada, sem qualquer tipo de escolta, sem qualquer tipo de acompanhamento, etc., apenas firme na confiança de que a paz é uma responsabilidade de todos os moçambicanos e que vê em si, e que os moçambicanos veem em si no Presidente da República, o mais alto magistrado da nação, o garante da Constituição e demais leis. Ele está a liderar pelo exemplo e por essas razões todas eu acho que merece toda a nossa felicitação, merece toda a nossa saudação. Entendo que este encontro constitui o reatamento da confiança das partes desavindas e a grande mensagem que deve então ficar é pegarmos naquilo que mais nos une, pegar naquilo que é mais importante para nós, que é a paz,
e é só reparar que o Presidente da República, ao mesmo tempo que entrou para Gorongosa, no contexto da sua visita presidencial à província de Manica, logo de seguida, ao visitar a província de Sofala, foi inaugurar uma fonte de energia elétrica no mesmo distrito de Gorongosa. Isso significa que Satungira, portanto, posto administrativo de Vunduze, lá para Canda, para quem conhece, etc., já hoje existe corrente elétrica. Isso significa um passo importantíssimo para a melhoria de condições de vida das comunidades. Que passos neste momento, então, tendo em conta que o interesse de todos os moçambicanos é uma paz efetiva? Várias são as interpretações são feitas até este exato momento. Como seguir neste momento para que esta paz seja efetiva? Bom, nós sabemos que o que se está a fazer neste momento é procurar mecanismos de aproveitar-se deste momento de tréguas, discutir com serenidade os principais assuntos, com vista a que as comissões constituídas, que neste momento, digamos, estão substituídas pelas lideranças ao mais alto nível, estou em crer então que em tempo oportuno as propostas muito concretas deverão ser submetidas ao órgão correspondente, que é a Assembleia da República, e nessa altura a sociedade como um todo terá a possibilidade de dar as suas contribuições, mas o que quero mesmo destacar neste momento é que vale a pena encorajarmos, vale a pena apoiarmos, vale a pena abraçarmos o compromisso de restabelecimento da paz no nosso país, porque esta é a condição fundamental, necessária e indispensável para o progresso do país. Obrigado, Sr. Guilich. Vamos então, sim, Somochanga? Está de parabéns o Sr. Guilich, apesar de estar a enaltecer uma parte e esquecer a outra. O presidente Nhosse foi para lá porque tinha garantias do presidente da Câmara. Também não foi sem escolta. Tinha alguns homens que o acompanhavam, que não vale a pena revelar. Obrigado então, Sr. Antônio Mochanga, sem revelações. Vamos então observar um curtíssimo intervalo. Nós voltamos daqui a alguns instantes. Até já. Uma empresa de sucesso deve ter boas vendas. Para aumentar o volume de negócio e definir uma estratégia vencedora, não perca o nosso PME+. Esta é uma declaração para ti, porque tu és a razão da minha existência. Acredita, não estou a exagerar. Quando inovo, melhoro, é em ti que estou a pensar. Por falar em pensar, não imaginas o quanto eu fico feliz quando comentas ou partilhas com os teus amigos algo que eu te mostrei. É mais uma prova do quanto estamos próximos. Para te entreter, informar, emocionar e surpreender, sou capaz de atravessar o país de norte a sul em poucos segundos. Construímos um relacionamento que já tem 19 anos, com base no respeito e na credibilidade. E garanto que sempre será assim. Eu sei que já sabes, mas é bom repetir que podes contar comigo a qualquer hora para levar-te as manhãs mais belas, as melhores atrações, a resenha semanal. Podemos até fazer um balanço geral, mas a verdade é que sempre chegaremos ao mesmo resultado. Contigo, em primeiro lugar. De 1 a 15 de agosto, vamos todos contar Moçambique. É o momento certo para sabermos quantos somos, o número de habitantes, onde vivemos, no campo, na vila, na cidade, entre outros. Como somos, idade, sexo, grau parentesco, como vivemos, tipo de casa, material de construção. A definição de políticas públicas para o desenvolvimento do país está nas suas respostas.
De 1 a 15 de agosto, vamos todos contar Moçambique. A Luísa está preocupada, pois precisa de enviar dinheiro, mas não sabe como fazer. Luísa, estás muito preocupada, o que é que se passa? Eu quero transferir dinheiro para minha mãe que está em Tete, mas tenho algumas dúvidas. De quê? Não sei como é que se transfere, se o dinheiro vai chegar lá. Calma, confia no M-Pesa. A tua mãe vai receber o dinheiro. Agora digita asterisco 150 cardinal. Escolhe opção 1, transferir o dinheiro. Agora digita o número da tua mãe, tens que verificar se está correto. Digita o valor que também tens que ver se está correto. E agora o seu PIN que é secreto. Pronto, agora é só confirmar a transferência. Já está! Vês? É fácil. E agora, vês o nome da pessoa para quem queres transferir antes da confirmação. Transferir dinheiro com M-Pesa é fácil, rápido e seguro. M-Pesa facilita a tua vida. Boa noite, uma vez mais estamos de volta para a segunda parte do Resenha Semanal. Vamos agora olhar para a exploração de hidrocarbonetos e é preciso dizer que esta semana testemunhou-se a assinatura de contrato de concessão do terminal marítimo de gás natural liquefeito e de instalação de descarga de materiais. Mais um passo para a materialização da exploração de hidrocarbonetos no nosso país. Queria primeiro convidar o senhor Silvério Ronguano. Como é que olha então para este passo que está a ser seguido com esta assinatura toda? Como é que vê? Antes de eu falar deste ponto em concreto, deixa só uma pequena deixa de o que o Somuchanga disse sobre a TVM, sobre a TVM de Tete, de onde, quer dizer, meteram confusão. É preciso lembrar que, se calhar, isto é consequência de os assuntos não serem compartilhados. Portanto, é preciso lembrar que a questão da inclusão é essencial, a questão de se conhecer aquilo que está a ser discutido, porque não é sobre coisas, é sobre pessoas. A nossa vida, nós temos obrigação de saber o que é que se fala sobre Moçambique e quais são os pontos futuros que nos esperam. Bom, este ponto dos hidrocarbonetos, é preciso lembrar que a tônica é esta, sim. Estão a ser assinados acordos importantes entre o governo e as companhias que estão envolvidos neste processo, mas assim como falávamos no primeiro ponto, nesse segundo ponto também, a questão da inclusão, achamos nós que é importante, e a questão da paz é importante, porque se nós não estivermos em paz, se nós não transmitirmos efetivamente confiança, portanto, todos esses negócios não onde dar certo. Portanto, parece-me que estamos a fazer passos concretos em relação à extração desses minérios, dos hidrocarbonetos, que vão possivelmente impulsionar a nossa economia, mas se calhar paralelamente devemos também organizar o Estado do ponto de vista da transparência. Portanto, nós sabemos que temos problemas, estamos hoje a falar de dívidas ocultas, falta de transparência, temos casos bicudos de corrupção não esclarecidos. Portanto, é importante que no momento em que Moçambique está a ser agraciado por recursos abundantes, o Estado se prepare também para que haja maior transparência, para que haja maior inclusão. É preciso lembrar que já na semana passada discutíamos a questão ligada ao garimpo, que há luta pelo acesso a esses bens. Eu espero sinceramente que esses acordos, que esses contratos que estão a ser assinados, possam abrir uma nova página na economia de Moçambique. Mas para que isso aconteça, o Estado tem de ser muito mais transparente, o Estado tem de comunicar mais com os seus cidadãos. É importante que as oportunidades que estão a ser abertas nesses contratos sejam conhecidas pela larga maioria da população. É preciso que nós, como sociedade, nos preparemos para participar na sua exploração, para participar na logística e em todos os assuntos que dizem respeito a esses bens. Porque, como se diz em muitas partes, a existência de hidrocarbonetos tem sido uma maldição.
É maldição por quê? Porque se aguça a cobiça, a corrupção, e aqueles que gostam de se completar pelos bens públicos ganham mais espaço. Portanto, eu gostaria que, da mesma maneira que estamos a caminhar a passo largo para a exploração dos hidrocarbonetos, também o Estado estivesse a se organizar para abrir mais oportunidades aos moçambicanos. É preciso lembrar a questão do emprego. É preciso que o povo moçambicano esteja a ser informado quais são as oportunidades de empregos que se abrem para os nossos jovens, para os nossos estudantes, para os nossos profissionais, sob pena, porque nós já sabemos que, por exemplo, em Temane estão a ser explorados já hidrocarbonetos há muito tempo. Mas quantos moçambicanos efetivamente trabalham lá, quantas empresas moçambicanas estão a ser beneficiadas, como é que estas empresas podem concorrer, podem participar. E só para terminar também lembrar que estes acordos em concreto estão a falar da questão do reassentamento. E nós vimos experiências anteriores que esta questão do reassentamento não deixou saudade. Portanto, queremos fazer votos e fazer um apelo para que os reassentamentos que já estão a ser anunciados, de fato, possam ser feitos de forma transparente para que as comunidades locais possam lucrar com isto e não possam, mais uma vez, ser prejudicados e serem, de fato, o bombo da festa. Senhor Jacob Sebinde, estará Moçambique de volta à rota dos recursos estratégicos de Moçambique? Hidrocarbonetos pertencem ao povo. 25 de junho de 1975, nós, os moçambicanos, anunciamos o nascimento de um novo Moçambique, com um estado de natureza do povo popular. E hoje em dia, estamos a explorar os recursos do povo sem consentimento do povo. O que isso significa? Significa que este país está a ser governado sem políticas públicas. Continuamos a usar a política doméstica de um partido que tem os seus interesses partidários, que tem as suas estratégias privadas partidárias para dirigir o processo de exploração de bens da maioria. É por isso, desde 1999, o PIMO tem vindo ainda a colocar em boletim de votos o desafio de que temos que rever a Constituição em caso da vitória para acomodarmos políticas públicas. Então está a dizer aqui que está-se a sequestrar aquilo que são os direitos do povo moçambicano? Sim, usurpar-se, porque neste momento negócio de hidrocarbonetos, as percentagens não são fixadas entre o governo e simplesmente os interessados. Não é o governo que deve fixar as percentagens. Só que o doutor Runguara é deputado, está ultrapassado, não sabe concretamente o que o povo ganha. Então, nessa exploração de hidrocarbonetos, os nossos representantes na Casa do Povo, pode também acrescentar, o senhor Muxanga, é deputado, não foram consultados em que termo, quanto que Moçambique ganha e quanto que, então, os exploradores ganham. Nós lutamos com sangue, libertamos com sangue para comer o usufruto que é nosso. Não cabe ao governo, então, negociar sem ouvir a Assembleia da República. E para que haja amanhã governos que entrem e mudem como eles querem, então já é o tempo do Estado moçambicano começar já a falar de políticas públicas que devem ser inseridas na Constituição da República. Obrigado então, Sr. Jacob Sebinde. Sr. Guilichi, partilha da mesma opinião do Sr. Jacob Sebinde, fala aqui da questão da ausência de políticas públicas, já sei que é, e diz que alguns direitos dos moçambicanos foram aqui sequestrados. Sim, primeiro um prévio pequeno mesmo. O que eu referi em relação a Gorongosa é que a energia já está a chegar lá. Consciente de que Kanda, Vunduzi e posto administrativo sede em Gorongosa são pontos diferentes. Estou a falar do desenvolvimento que está a chegar ao distrito de Gorongosa através da corrente elétrica. Apesar de a energia da Caora Bassa estar lá antes de Sua Excelência o Presidente ter estado lá fisicamente, ele foi formalizar o ato, mas este é um trabalho que acontece dentro desta governação. Ok? Agora, em relação a esta questão específica aqui, importa primeiro nós termos em consideração que o facto de
estas negociações para a assinatura destes contratos que se materializaram recentemente e envolveu 4 pelouros, designadamente mar, águas interiores e pescas, terra, recursos minerais e energia. O ponto é que entendo que a razão deste período todo que se levou é justamente para podermos ter o mínimo de conforto enquanto Estado, e temos que nos lembrar que o governo é o gestor do Estado e que este mesmo governo é saído de um processo eleitoral. Tivemos então a ocasião de ver a constituição deste governo, que tem a responsabilidade de gerir os interesses públicos, etc. E neste momento o que nós temos é um investimento avaliado em mais de 100 mil milhões de dólares. Eu quero compreender que há toda uma necessidade de se trabalhar para melhorar o envolvimento da participação cidadã na definição de prioridades de políticas públicas, mas em relação a este caso em específico da exploração dos hidrocarbonetos, a considerar que, por exemplo, a descoberta da ocorrência deste tipo de recursos remonta de aí 1900 e pouco, 1904, etc. Penso que a razão por que não temos estado a explorar é que nós não temos capacidade, não temos tecnologia à altura, etc. E a atração destes investidores, também dentro deste contexto da paz que estamos aqui a restaurar, penso que é mais um motivo para felicitarmos a governação que nós temos no nosso país. Obrigado então, Sr. Guilherme Somochanga. Como é que olha então para estas assinaturas todas, embora saibamos que as mais-valias já foram pagas? Quais são os ganhos então para o nosso país neste momento? Bom, eu no ano passado trabalhei em Palma, na qualidade de deputado da Comissão da Admissão Pública do Poder Local. Uma das maiores preocupações que nós temos na nossa comissão é o ordenamento territorial, sobretudo o reassentamento das populações. Vimos os planos que lá existiam, efetivamente vai se mexer muita gente que terá que sair dos seus locais, não só de habitação, como também são locais onde as pessoas estavam a fazer pesca, onde as pessoas estavam a fazer agricultura. E base do seu sustento. E o seu sustento básico. Portanto, eu gostaria que ficasse clara esta questão de reassentamento e a qualidade da casa, para não voltarmos a ter aquela vergonha que vimos com a Vale. A Vale estive recentemente em Tete, no dia 9 do mês de julho. As casas que em 2009 estavam a ser construídas estão agora a serem reparadas. Casas construídas em 2012 para o armazenamento das pessoas. Entretanto, milhares de toneladas de carvão já saiu de lá. E agora a Vale já começou a matar pessoas. Ainda eu lá em Tete, por causa da confusão que a Vale fez, morreu um cidadão. Portanto, eu gostaria de chamar a atenção a estas multinacionais para não transportarem experiências nocivas dos países deles, porque no Brasil, os brasileiros estão habituados a matar os indígenas. Portanto, confundem os moçambicanos com os indígenas. Portanto, nós precisamos de falar bem com estes multinacionais e escolhermos o tipo de casa e ser uma casa de qualidade. Estamos satisfeitos porque os rubis, aliás, o gás não é como os rubis, porque os rubis acessam, os garimpeiros acessam facilmente aos rubis, ao ouro. Diferente do gás. O gás, o garimpeiro não vai se meter lá. Portanto, esperemos que as pessoas tenham outro tipo de ganhos, para além do reassentamento, tenham emprego e que haja benefícios para o povo através de royalties e que os impostos sejam correspondentes. Há um euro, por exemplo, que se criou no gás de Temane, incluindo no carvão. Deu-se o prazo de 10 anos a explorarem sem pagar. Mas que quantidade de carvão vão tirar lá? Quando começaram, eram 1 milhão de toneladas por ano. Agora são 10 milhões de toneladas só para Beira e 20 milhões de toneladas para Tete. Mais 10 anos chegaremos lá com carvão.
Então eu penso que nós precisamos de saber calcular. O cálculo não pode ser o prazo, o ano. Tem que ser a quantidade do produto que está a ser deve ser explorado. tirado. Okay. Você, depois de tantos trilhões, tem que começar a pagar imposto. E temos que controlar isso, porque senão estamos a fazer qualquer coisa que não vai ajudar o povo moçambicano. Obrigado então, Sr. António Mchanga. Vamos observar mais um curtíssimo intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já. Olá, tudo bem? No Domingo Espetacular, quando a internet se transforma em vício, histórias de crianças, jovens e adultos que se tornaram dependentes. Será que você já é um deles? O depoimento da mulher que chegou a ser internada numa clínica porque não conseguia se desconectar. Uma receita para viver mais e com saúde. A dona Eugênia, de 102 anos, e outras centenas de idosos participam de uma pesquisa que tenta descobrir como eles chegaram tão bem a uma idade tão avançada. E o que os seus amigos falam da sua idade? Só querem ser como eu. E como isso pode ajudar as novas gerações? É no Domingo Espetacular. A Luísa está preocupada, pois precisa de enviar dinheiro, mas não sabe como fazer. Luísa, estás muito preocupada. O que é que se passa? Eu quero transferir dinheiro para minha mãe que está em Tete, mas tenho algumas dúvidas. De quê? Não sei como é que se transfere, se o dinheiro vai chegar lá. Calma, confia no M-Pesa. A tua mãe vai receber o dinheiro. Agora digita asterisco 150 cardinal. Escolhe opção 1, transferir o dinheiro. Agora digita o número da tua mãe, tens que verificar se está correto. Digita o valor que também tens que ver se está correto. E agora o seu PIN que é secreto. Pronto, agora é só confirmar a transferência. Já está! Vês? É fácil. E agora, vês o nome da pessoa para quem queres transferir antes da confirmação. Transferir dinheiro com M-Pesa é fácil, rápido e seguro. M-Pesa facilita a tua vida. Safintra, Moçambique Limitado. Somos especialistas no fabrico das chapas da cobertura para residências, armazéns, complexos industriais e até infraestruturas públicas. Envolvemos tecnologia de ponta no fabrico dos nossos variados materiais de cobertura e respectivos acessórios. Oferecemos uma variada gama à medida do cliente e os nossos produtos detêm a certificação de qualidade. É um produto fabricado para as condições climáticas da região, de maior durabilidade e de classe mundial. Safintra, Moçambique Limitado. Prepare-se para um evento jamais visto em Moçambique. A chegada da Arca da Aliança. Uma data que ficará marcada pelos milagres e transformação de vidas. Dia 25 de agosto, a partir das 14 horas, no recinto da antiga Facim, na Baixa da cidade. Apresentamos o novo Sunlight com a tecnologia espuma inteligente. Com a fragrância que tanto adora. Mas com espuma que agora desaparece num instante. Para que tenha menos trabalho a remover o detergente e muito mais tempo para si. Alegria é estar com amigos feliz. Alegria sem fim. Alegria. A forma mais brilhante de lavar com espuma inteligente. Entre batalha e caçada. Mas eu lhes dou a minha palavra de honra, que podem confiar em nós. Josué confia no povo de Gibeão. Estejam sempre prontos a defender e julgar dos inimigos cananeus e estejam sempre ao nosso lado. É claro que... Uma falsa aliança que pode ser descoberta a qualquer momento. Será que Zarek mentiu para mim? Ele pode ter dito que estava a caminho de sua terra, mas na verdade tinha outros planos. A Terra Prometida.
Boa noite uma vez mais, estamos de volta para a terceira e última parte do Resenha Semanal. Vamos agora fazer análise dos crimes violentos que têm marcado a nossa sociedade. Temos assistido nos últimos dias o recrudescimento do crime violento. Estamos a falar de assassinatos, estamos a falar de roubos, violações e não só. Queria primeiro convidar o Sr. Jacob Sebino. Sr. Jacob Sebino, que soluções é que podem ser encontradas então para este tipo de crime que a sociedade assiste a cada dia que passa? Seria talvez necessário que nós... Zé Macamo, quando nós proclamamos a independência, acho que talvez não foi bem na sua altura. Antes da minha era. Da sua era, mas, portanto, o Estado moçambicano e a sua liderança distinguiu-se mais no papel da educação moral da sociedade. Então, lutou muito e fez com que, concretamente, houvesse, pelo menos, a cultura de respeito mútuo. E veja que nós tínhamos as cidades com menos grades, não havia assaltos e não havia tantas polícias. E também, a nível econômico, estávamos pior que agora. Estávamos pior que agora. No tempo das bichas, no tempo do abastecimento. Então não se pode arranjar uma desculpa de que a prostituição, roubos, droga apareceram concretamente porque é sinônimo da carência, é mentira. Portanto, o Estado de Direito, quando nós introduzimos o Estado de Direito Democrático, o Estado demitiu o seu papel de agente moralizador da sociedade, em nome da liberdade que tornou-se libertinagem. É esta situação que faz com que o homem, mesmo nosso filho em casa, quando não sente uma autoridade de quem lhe dirige no lar, então faz o que achar melhor. Então, hoje a sociedade está atirada a belo prazer, pode fazer o que achar. Entende matar, há de matar. Que entende beber, há de beber. Entende tirar direitos, há de fazer. Então, e essa geração tudo, o maior erro que nós cometemos também em 75 foi o de um discurso de dizer que Deus não existe. Então, quando libertamos o povo que já estava concretamente com uma consciência presa de não fazer mal a alguém, porque a religião, o poder divino, a minha vida após a morte, o que vai ser? Então, encontramos hoje uma geração daquele de 75, que nasceram na esteira do ateísmo, e hoje são juízes, são comandantes da polícia, são pessoas ministeriáveis, e entanto, na esteira no ateísmo, e hoje, quando estão perante a sociedade, eles não lhes custa receber algum dinheiro, rasgar processo e acabou ali. Que soluções encontraríamos então para este problema? A solução tem que haver uma aliança entre o Estado e a religião. E, então, disciplina da moral tem que voltar de novo outra vez na escola do início da vida, a pré-primária, para estudar a moral. Moral não tem nenhum problema como se fosse, portanto, uma seita religiosa. Moral, as boas qualidades de uma pessoa respeitar uma mãe que está grávida. Então isso significa que não passa pela introdução da pena capital, não? Olha, a moral não se introduz com as penas. A moral introduz com boas maneiras de ser. E o único agente social que tem essa capacidade de pacificar a sociedade é a religião. Então, o Estado não vai dar dinheiro à religião, mas vai dar um conforto. Isso é que é importante. Ok, obrigado então, Sr. Jacob Sebino. Sr. Mchanga, com esses comportamentos, acha que o tecido moral estaria destruído? Esses crimes violentos que temos assistido a cada dia que passa? Esta coragem? Bom, primeiro eu gostaria de dizer o seguinte: quando a sociedade surgiu, depois dos homens deixarem de serem recoletores, pescadores e caçadores, criou-se o contrato social. Porque lá nas Arábias, as pessoas quando começaram a fazer a agricultura, havia alguns que quando o milho, a mapira, a mexoeira começava a ganhar, atacavam os donos das machambas e apoderavam-se dos produtos. Portanto, houve a necessidade de haver um contrato social onde o povo se organiza e indica pessoas para assegurarem a justiça social e a segurança. Essas pessoas começaram a ser chamadas de governantes. Cabe ao governante, a quem governa, criar instituições
que garantam a segurança e a justiça social para o povo. Portanto, quando se assiste o que nós estamos a assistir a Moçambique, está a ficar mais evidente que o contrato social está a falhar. As pessoas que nós temos a dirigir o Estado não estão a conseguir organizar um sistema de recrutamento de melhor polícia, de recrutamento de um magistrado moralizado, o recrutamento de um procurador, o recrutamento de um enfermeiro, de um médico moralizado. Portanto, é preciso encontrar outras pessoas para dirigir a sociedade. As igrejas estão a fazer o seu papel. Lamentavelmente, as igrejas não estão em todo o sítio onde o crime está a aparecer. E até tem acontecido alguma coisa muito interessante. Tem havido elementos que nós reconhecemos, são dirigentes de igreja, também envolveram-se em atos criminais. Sem dúvidas. Porque as medidas punitivas que estão-se a aplicar no país são muito débeis. Porque, olha, quando há grandes feridas, usam-se grandes remédios. Então acha que a questão da pena capital seria ideal? Não estou a dizer que a pena capital não é a única. Se você não tem a pena capital, pelo menos pode ter a perpétua. Okay. Você pode acabar com o cúmulo jurídico. Eu fiquei muito maravilhado ao ver uma senhora, uma branca. As tais brancas estão insultadas aqui porque são, sei lá o que, uma boa, a pedir 4 perpétuas para uma pessoa que matou 4 moçambicanos. Porque por cada pessoa que você tira a vida é igual a uma prisão perpétua. Ok. Então, os nossos magistrados não estão preparados para fazer isso. Estão preparados para facilitar o criminoso. Porque a nossa missão é educar. Ora, quando alguém cai no crime hediondo, gratuito, da maneira como nós temos assistido, esse não precisa de educação, precisa de ser reeducado. Okay. O nome dele chama-se reeducado. Obrigado, não pode tratar essa pessoa como se trata uma criança que vai à escola primária. Portanto, nós precisamos de melhorar o sistema, equipar a polícia com meios. Não é só dar a KM e dar carro que resolve o problema. Os próprios meios de investigação. Que é para a pessoa não dizer alguma coisa, confessar com a polícia, para a polícia parar de perseguir os outros, depois chegar no tribunal e dizer, eu disse aquilo porque levei porrada. Ok, obrigado, Sr. Mchanga. Seguilis, como é que olha então para esta questão do recrudescimento da criminalidade e que soluções é que encontraríamos para minimizar, porque acabar é quase que impossível? Obrigado, Macamo. Eu reparo para a criminalidade, para a tarefa de combate da criminalidade como uma responsabilidade de toda a sociedade, porque esses mesmos cidadãos que são praticantes de crimes hediondos, conforme aqui está a ser feito a referência, são provenientes de alguma família. Significa dizer que, ao nível das famílias, nós temos ainda uma responsabilidade muito grande para desempenhar este papel de moralização da sociedade. Esta moralização tem que acontecer não só a partir das famílias, como também tem que ter um destaque específico e exaustivo nos locais de formação das pessoas, quer seja nas escolas, etc., por aí fora. Moralização contínua, quer seja nos locais profissionais, porque é preocupante quando, por exemplo, sabemos que há agentes da polícia ou do exército de Moçambique que têm usado de meios do Estado para prevaricar. Não é a regra, esta é a exceção. Isso significa que as instituições, ou melhor, não significa que as instituições perderam a noção da sua tarefa, mas significa que se calhar é preciso se enveredar aqui pelo refinar, pelo alinhamento das fileiras, pela reverificação dos mecanismos de admissão dos membros que integram estas mesmas corporações. Portanto, eu continuo a entender que há toda uma necessidade de envolvimento das forças vivas da sociedade. Aqui é preciso solicitarmos um apoio enérgico das confissões religiosas e de outros atores da sociedade para conjuntamente desempenharem este papel de humanização e de moralização da sociedade. Obrigado então, Sr. Pedro Guilichi. O programa Resenha Semanal vai ficar por aqui. Agradecer
falta o doutor Romano. Sim, não. Mas só rapidamente. Sincera desculpa, não, fica à vontade. Sim, queria lembrar fica à vontade, que aquilo que dizia Marx, que o mundo não é para ser interpretado, é para ser transformado. Portanto, nós, ao contrário de interpretarmos a sociedade, devemos transformar as nossas instituições. É preciso lembrar que em Moçambique raramente se demitiu um ministro para a sua incompetência. Portanto, parece-me que há falta clara de resposta por parte do governo e da responsabilização das pessoas que são responsáveis por alguns setores. Estamos a ver aqui na cidade de Maputo, na província de Maputo e em outras partes de Moçambique o recrudescimento do crime e crime violento. Mas nunca vimos um comandante que caiu, um ministro que perdeu o seu plano. Parece-me que há irresponsabilidade das pessoas que ocupam esse plano. Se nós vamos à PATEC e encontramos que camponeses que estão a cultivar suas terras são notificados pela PIC, ao contrário, ladrões, confessos, estão aí a deambular nas ruas. Quando nós vamos para Matola, encontramos que no Lusalete, o próprio município está a cometer crimes no mercado, colocando sucata de uma forma irresponsável e notifica os comerciantes para os sancionar, quando criminosos andam à solta. Parece-me que a questão aqui é responsabilizar os governantes. A responsabilidade de acabar com o crime não é parte apenas do cidadão. O governo existe para governar. E uma das formas de governar é impor a ordem. Ora, não está a se impor a ordem, mas nós não vemos que essas pessoas que são responsáveis por impor a ordem tenham alguma consequência. Portanto, parece-me que nós precisamos de um governo melhor que este, precisamos de gestores melhores que estes e precisamos, sem dúvida, de colaborar com a polícia, de apoiar a polícia, de reconhecer os melhores, mas também aqueles que faltam à sua responsabilidade devem ser responsabilizados por isso. Eu, de fato, não me conformo aquilo que foi encontrar em Patec, em que é a população indefesa camponesa que está a ser vítima da polícia, aquilo que vamos encontrar no município de Matola, são os comerciantes, são vítimas dos vereadores, e não parece-me... Essa responsabilização, de que forma que deveria se manifestar? Meu amigo, quando um governante assume uma pasta, por exemplo, de economia, de saúde, tem que ter um contrato com quem o nomeia. A sua função é fazer isto. E quando isto não é cumprido, a primeira coisa é demitir esta pessoa, por exemplo. Não? Se nós nomeamos um comandante para manter a ordem e vamos não ter a ter respostas, é preciso... Mas nós nunca vimos isto. Qualquer pessoa em Moçambique, em todas as áreas, não é só a área da segurança, mas também a área da economia, da saúde, estamos a ver que não estamos a atingir os resultados. Mas, regra geral, os ministros são nomeados e chegam ao fim do mandato. Pelo contrário, noutros países, ainda mais organizados, com menos casos, há uma responsabilização muito grande para quem governa. Mas a questão da justiça, a questão daqueles que prevaricam nas instituições, sejam os juízes, portanto, nós vimos, por exemplo, lá em Patec... Ok, 30 segundos para terminar. Mas só para dizer que nós temos assistido em Moçambique, portanto, que alguns atores básicos não cumprem as suas obrigações, ou são ineficazes, são incompetentes, mas nunca são responsabilizados. Portanto, o governo, se não responsabiliza esse gestor, tem de ser ele próprio responsabilizado por ser Obrigado. Agora, um grupo de polícias, flanqueado pelo povo a extorquir, foram transferidos. O comando-geral ainda está a fazer inquérito. O que custou, através daquele vídeo, ir buscar aqueles polícias todos que foram flagrados naquele dia? Quer dizer, quando é uma pessoa qualquer aqui, a polícia... Agora, houve confusão na Maraca, já estão lá a bater a população. Para fazer inquérito policial, para apurar responsabilidade, leva-se meses. Esses polícias que andaram a torturar a população em Nemanhumbiri, a polícia ainda está a fazer inquérito. Efetivamente não há vontade. Está a falar aqui do vídeo, não se esqueça que outro dia disse que se o mandato judiciário e de provas não funciona em sede do tribunal. Não. Estou a dizer que a polícia... Estamos a chamar o mesmo tipo de prova para poder incriminar os outros. A polícia transferiu as pessoas. A polícia tem um mecanismo mínimo disciplinar. As pessoas estão identificadas. Pergunta na terça-feira. O porta-voz do Comando-Geral da Polícia, o que apurou em Manimbir, o que apurou lá. O que há de acontecer é que aqueles polícias todos acabaram desaparecendo. A culpa morre solteira na polícia. Ok, obrigado, Somchanga. Obrigado, caros colegas, uma vez mais. Muito obrigado, caro amigo telespectador, por ter ficado desse lado e acompanhar o programa Resenha Semanal. Nós ficamos por aqui, voltamos no próximo domingo, se Deus quiser. Continuação de uma ótima noite dominical e tenha uma semana abençoada. Boa noite.